Bom dia, pessoal. Meu nome é Ercílio Ramos Júnior. Eu sou professor de canto, oratória, trabalho desde a década dos anos 2000, mais de 25 anos aí trabalhando nesta área. Fiz engenharia também no Mackenzie, o que me ajudou bastante a entender alguns conceitos físico-químicos do corpo para ajudar na parte da emissão da voz e a sua projeção quando a gente fala de música cantada também. Eu estou gravando esse vídeo a pedido de um grande amigo e aluno meu, Bruno, que é fisioterapeuta também, que está discutindo aí sobre instrumentos que são bons para o trato vocal e para a área respiratória também, e me pediu que desse uma pequena explanação sobre o kazoo, né? O que é o kazoo? Primeiro, kazoo é este aparelhinho aqui, tem vários tipos. Esse aqui é o mais simples que você encontra na internet, custa na faixa aí de 20, 30 reais, dependendo de onde você estiver comprando. E ele é composto, aqui, ó, ele é composto por uma tubulação que vai estreitando até ficar fininha assim. Aqui nesta área, que ela até destaca, eu tenho uma película de plástico, e eu fecho aqui para fixar ela, né? E este aparelho aqui, esse instrumento aqui, ele é um instrumento que não é um instrumento de sopro, como muita gente pensa. Se eu soprar ele, por exemplo, ele não faz nada, o ar passa por aqui pelo meio e vai embora, como se fosse um canudo. Agora, quando eu emito um som das minhas pregas vocais, qualquer, por exemplo, durururu, olha o que acontece. Ele entra em vibração por causa da força das ondas vibracionais que saem de mim. Não é uma ressonância, né? É uma energia forçada através das ondas que faz ele entrar nesse estado. Tá? Por que é interessante isso? Porque o kazoo, ele trabalha muitos pontos que são fundamentais para o canto e para a fala também, né? Com a diferença da fala e do canto é que eu coloco a fala em níveis melódicos de notas de abrangência maiores, com ritmo e outros processos ligados à música. Mas o aparelho fonador é o mesmo, né? Que nós estamos utilizando, com intensidades maiores, né? Então, para o dia a dia das aulas, esse instrumento aqui é muito utilizado, se não é, deveria ser muito utilizado para você fazer aquecimentos, por exemplo. No canto, todo mundo já viu aqueles aquecimentos tradicionais, vibração de lábios e língua, como ou né? Esses exercícios tradicionais, além dos exercícios feitos com vogais, né? O kazoo, ele ajuda parte desses exercícios que você faz, o kazoo consegue praticamente substituir, né? O que o canto, por que o canto, o que o canto usa para ser importante? O que eu tenho que trabalhar, os elementos que eu tenho que trabalhar para serem importantes para o canto? Basicamente, eu tenho 3 elementos que eu preciso conjugá-los, né? E 2 influenciadores. Eu tenho a respiração, ele atua na respiração. Eu tenho as pregas vocais e a sua musculatura, onde eu tenho que cada vez mais trabalhar com essa região sem tensionamentos, ele ajuda nesse processo. E eu tenho um terceiro item, que é em relação à minha caixa de ressonância, que eu tenho que apoiar minha língua internamente, trazendo algumas ressonâncias para a minha área de face, né? Que é onde eu trabalho as vozes mistas, voz de peito, focando também a parte do brilho da voz, das cores da voz, etc, etc, jogando para cá através do fundo da minha língua, que acaba se elevando, e eu faço um trabalho de apoio desse ar, que parte desse ar passa pelos seios da face e me dá brilho e melhora absurdamente a afinação. E o kazoo também atua nisso, na parte de vibração, onde eu trago para a máscara, eu trago as vibrações desse canto, dessa emissão de voz, né? Então, por que ele é interessante? Porque quando eu estou fazendo esse exercício, ó,
Eu acabo forçando a dificuldade de passagem de ar. Claro, se eu estou empurrando aqui e parte dessa energia está sendo retida e transformando nesse som, eu estou dificultando um pouco a passagem de ar. E quando eu dificulto essa passagem de ar, eu acabo fazendo um exercício de trato vocal, que a gente chama de exercício de trato vocal semi-ocluído, ETVSO, né? Que são esses exercícios que fazem a mesma coisa, onde eu obstruo um pouco a passagem do ar, dificulto a passagem do ar, e ele acaba fazendo um trabalho completo nesses 3 pontos. Na respiração, ele dá um apoio ao fluxo. Por quê? Para eu poder fazer com que ele vibre, eu tenho que ter um fluxo de ar constante, né? Como a saída de ar do kazoo é pequena e tem a resistência dessa membrana, o ar bate ali e tende a ter um pequeno refluxo, que a gente chama de pressão reversa, e que acaba ocasionando o que a gente chama também de pressão subglótica. Para conseguir fazer o kazoo soar bem e contínuo, você é obrigado a usar esse apoio constante. Então, essa pressão que ele dá reversa, ele ajuda absurdamente em você vencer essa pressão, trabalhando as musculaturas da área da respiração. E se eu ainda pôr minha mão aqui, ó, na ponta dele e obstruir, dificultar mais a passagem do ar, esquece o som. Eu tô agora fazendo um exercício estritamente respiratório. Eu tenho mais pressão ainda e eu tenho mais trabalho ainda para poder fazer essa respiração ficar constante. O outro item que é importante ressaltar na musculatura das pregas vocais. Essa mesma pressão de ar que volta do kazoo ajuda a descolar levemente as pregas vocais. Em vez delas baterem uma na outra com intensidade, com força, etc., que pode causar fadiga e outras coisas, calos e tal, eles acabam vibrando de uma forma mais suave. Para quem não lembra, as pregas vocais são 2 membranas que se encostam aqui, igual a bexiga, né? Vocês, quando faz aquele barulho da bexiga, são 2 membranas que vão se encontrar aqui, fazendo essas vibrações aí, através do atrito da passagem do ar, né? Como essa pressão reversa, é como se essa pressão reversa fizesse uma massagem nas pregas vocais. Isso permite aquecer a voz, alcançar notas mais agudas e transições de registros mais suaves, sem a influência de maxilar, etc., que eu já vou falar na sequência. Na postura interna, então eu falei da respiração, falei da prega vocal, agora nós vamos falar da nossa caixa de ressonância, composta por todos esses elementos, como língua, dentes, espaços vazios, etc., fossas nasais, espaços que nós temos aqui na caixa de ressonância, que modificam a timbragem do som, né? Modificam as frequências do som. Então, quando eu vou fazer o kazoo, quando eu vou soar com o kazoo, usar o kazoo, eu posso usar de 2 formas, mais vibrante ou menos, por exemplo. Ou posso usar. E quando eu trago isso para o outro exercício que nós utilizamos, que é esse daqui, ó, que eu posso fazer de 2 formas, ou relaxando, olha como fica diferente. Esse é o mais correto. A mesma coisa acontece com o kazoo. Quanto mais eu relaxo o maxilar e jogo isso para frente, para passar pelos meus seios da face, através do palato mole, língua, etc., o kazoo vai vibrar mais. Quando eu relaxo aqui, ó, tá tenso, ó. Relaxei, agora encaixei a voz da forma que eu deveria, na prega vocal. Então, ele ajuda nessa postura vocal e nas posturas que a língua deve estar. Quando o foco do som vai todo para a vibração dos lábios, como a gente faz no humming, é onde o kazoo tem a força máxima de vibração. Tá? Então, a língua, no caso da língua, ela tende a relaxar e ficar numa posição mais baixa na frente e mais encaixada atrás, neutra. Pois não precisa controlar e articular as palavras. Então ela está aquela relaxada, a musculatura do maxilar dá aquela relaxada, melhora. A mandíbula e a laringe também,
Elas perdem a tensão excessiva, a laringe se estabiliza em uma posição mais neutra, evitando aquele vício comum de você cantar tensionando aqui. Então, se eu for fazer o kazoo, se eu cantar dessa forma, como sai o som? Agora, eu posso fazer o kazoo sem essa tensão, olha como sai. E aí a gente pede muito para os alunos cantarem as músicas com o kazoo e na sequência tirar o kazoo para cantar. Por exemplo, mantém a mesma postura e faz a voz. Olha a diferença que dá no som. Em vez de aí o apoio vem para cá e você já consegue fazer. Então, são esses 3 pontos fundamentais que o kazoo é importante. Eu vou mandar para vocês, independente disso, uma linguagem um pouquinho mais técnica, tá? Para vocês, como vocês são mestres aí, doutores nessa área de fisiologia, inclusive fisiologia da voz, respiratória, etc. Eu estou mandando aí algumas informações, bibliografias para vocês. Um forte abraço do Hercílio Ramos Júnior, professor de canto e oratória. Um abraço para o meu querido amigo e aluno Bruno. Um outro ponto importante aqui, que acho que é importante relatar para vocês, nós estamos tendo alguns sucessos com pessoas com síndrome de Down e autismo, né? No caso do autismo tem vários tipos, eu não vou entrar no mérito, mas no caso da síndrome de Down, é muito comum a gente ver esses nossos irmãozinhos com a voz mais grave, né? Meninas, meninos, homens, mulheres, com a voz mais grave. E para vocês terem uma ideia, eu tenho uma aluna e vocês sabem bem que o pessoal com síndrome de Down é muito esforçado, eles são muito queridos, eles realmente fazem os exercícios que a gente pede. Vocês que são profissionais da área sabem, tem bem esclarecido que a voz é muito mais importante eu trabalhar 5, 10 minutos por dia, numa constância, do que 1 hora por semana, né? É muito melhor você fazer 5, 10 minutos por dia. A musculatura trabalha melhor desta forma. E eu peço para todos os alunos, e em especial o pessoal que tem a síndrome de Down, eles fazem bastante. Tanto que os próprios pais vêm falar para mim, nossa, Hercílio, que coisa esse barulho, não sei o quê. Eu sei que eles estão fazendo. E uma dessas minhas alunas aí recentemente, ela estava mais de ano fazendo aula de canto com os professores, aulas de canto excelentes, né? Mas ela nunca subia o tom de uma música que ficava em sol maior. Nós fizemos com ela aí o uso do instrumento kazoo durante quase 2 meses e meio, mais ou menos. A voz dela subiu 1 tom na música. Nós conseguimos puxar 1 tom acima na música. Isso foi tão marcante que até a proprietária da escola virou para mim e falou assim, rapaz, mas que esse kazoo funciona mesmo. Já me pediu 3 para uso próprio dela. Então, assim, é um instrumento muito valioso, vale muito a pena pela sua simplicidade, pelo seu preço barato, super acessível, e tem que estar assim, a criança nasceu, em vez de chorar, tinha que dar um kazoo para ela poder fazer o som. E tanto que é importante isso. E ele te força a fazer o som nas posturas corretas, o que é muito importante. Mas, pessoal, espero que eu tenha colaborado aí com vocês nesse tema e fico à disposição para demais perguntas, se vocês tiverem, ou dúvidas. Não entrei nos méritos dos tipos de respiração para a gente usar com o kazoo, etc., que não é foco, o foco era, porque eu entendi, era mais um instrumento, mas caso vocês precisem também, eu estou à disposição de respiração dissociada e outras coisas mais. Um forte abraço para vocês, Deus abençoe a todos.